E se o milagre não for o que a gente sempre pensou? E se, em vez de um ato de poder, for algo bem mais sutil, mais profundo? Hoje, a gente vai explorar uma ideia que pode transformar completamente o nosso jeito de entender o que é ajuda e o que é cura. E tudo isso mudando apenas uma palavrinha. A primeira parte desse princípio já chega desafiando uma ideia bem antiga. A maioria das pessoas associa milagres com uma demonstração de força, né? De um poder extraordinário. Mas a proposta aqui é outra, bem diferente. Um milagre não tem a ver com poder. E aqui a ideia se completa. Pensa bem, se o milagre não é poder, mas sim a correção de uma falta, isso muda toda a dinâmica. A ajuda deixa de ser uma coisa que vem de cima para baixo e se torna um ato de restauração, de reequilíbrio. Para a gente entender essa nova perspectiva, vamos seguir uma jornada de 6 partes. Primeiro, a gente vai desconstruir o que um milagre não é, para depois a gente poder construir o que ele realmente pode ser. Então, vamos começar pela nossa primeira sessão, reforçando a ideia de que a gente está aqui para desmontar um sistema de crenças. A proposta é deixar para trás a ideia de poder e abraçar a de correção. E essa mudança, olha, é fundamental. Em vez de pensar na cura como uma intervenção que vem de fora, tipo um raio caindo do céu, a gente passa a ver como um reajuste interno. A mudança acontece de dentro para fora, restaurando um equilíbrio que, na verdade, já existia. Ok. Se um milagre é a correção de uma falta, a pergunta óbvia é: que falta é essa? É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. E a resposta leva a gente para um lugar bem longe do mundo material. A falta aqui não é de dinheiro, de status ou de conhecimento. É algo bem mais profundo. É a experiência interna da separação, a dor do abandono, o peso do medo e da culpa. É um estado de espírito, não uma condição externa. Na sua essência, a falta é um tipo de esquecimento. É um estado interno em que, por um momento, a consciência perde o contato com aquela sua conexão fundamental com o amor. E a implicação disso é poderosíssima. A verdadeira correção acontece na percepção. O mundo lá fora pode estar um caos, mas a cura ocorre na mente quando a paz interna é restaurada, mesmo que nada ao redor mude. Isso nos leva a uma questão chave. Como é que esse tipo de cura funciona na prática, então? Se não muda o que está fora, o que ele faz? A função do milagre é ir direto na raiz do problema. Em vez de ficar tentando podar os galhos secos, que são os sintomas, ele vai lá e nutre a raiz, que é a percepção equivocada. O milagre não luta contra a escuridão, ele simplesmente acende a luz de novo. O processo é de uma simplicidade que chega a ser elegante. Primeiro vem o esquecimento, a perda da conexão. Aí o milagre chega, não como uma força, mas como um lembrete. Esse lembrete restaura a percepção correta e, como resultado, a cura acontece, ali, na mente. Isso nos leva para uma questão delicada sobre os papéis de quem dá e quem recebe. Se um oferece a correção para o outro, isso não cria uma hierarquia? Quem é que tem mais nessa relação? Essa é uma pergunta bem provocativa, que desafia aquela noção comum de uma escadinha espiritual, onde alguns estariam acima dos outros. E a resposta é um sonoro não. Ter mais não tem nada a ver com superioridade. É simplesmente um estado temporário, de maior clareza mental, de maior disponibilidade emocional. É estar, naquele momento específico, um pouquinho menos consumido pelo medo e um pouco mais aberto para o amor. E essa é a parte mais bonita e humana desse princípio. Esse estado está em constante mudança para todo mundo. Ninguém fica permanentemente numa posição de só dar ou só receber. Tá, mas como isso se parece na vida real, no dia a dia? Como é que um milagre se move entre as pessoas? E o surpreendente é que, muitas vezes, um milagre não é uma ação, mas uma ausência de ação. É sobre o que não se faz. Não atacar, não julgar, não tentar consertar o outro. É a simples qualidade da presença que cria o espaço para que a própria pessoa se cure. E isso pode ter muitas formas. Não são atos grandiosos, sabe? Às vezes, o maior milagre que se pode oferecer para alguém é o silêncio, um espaço, ou um limite saudável colocado com amor, ou o presente raríssimo que é uma escuta genuína, sem nenhuma intenção de dar um pitaco. E para finalizar, vamos dar uma olhada no equilíbrio lindo que esse princípio todo cria. Qual é o resultado final desse movimento? Essa troca toda tem o objetivo de restaurar a igualdade e não de reforçar uma dinâmica de poder. A meta do milagre é lembrar as duas partes de que, em essência, elas são iguais. O resultado é um fluxo equilibrado.
Um ciclo de apoio mútuo onde ninguém sai perdendo, ninguém se sente maior que o outro e ninguém fica em dívida. Hoje uma pessoa sustenta, amanhã ela é sustentada. Os papéis são fluidos e a troca é constante. No fim das contas, talvez a melhor definição seja essa. Um milagre é emprestar, só por instante, a lembrança do amor quando o outro se esqueceu. E quando essa lembrança é compartilhada, a cura se torna inevitável.